Amém. Glória ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o glorioso, o Príncipe da Paz. Uma boa noite a todos que agora estão ao alcance desse microfone. Que Deus abençoe a tua vida. Pois venho nesta noite trazer uma mensagem do Evangelho. Então Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Os que crerem serão salvos, mas que não crerem já estão condenados. E esses sinais seguirão os que crerem. Jesus disse isso, está em Marcos capítulo 16, versículo 15. E como diz também no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz. Quem tem ouvidos, ouça. Mas quem tem ouvido para ouvir funk, ouve o seu funk, ouve o seu forró, o seu sertanejo. Mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ouça o que Deus ele diz através da sua palavra. Bom, nesta noite eu estou aqui para trazer a mensagem do Evangelho. Eu não venho com nenhuma intenção. Obviamente que eu não quero nada que venha do teu bolso. Obviamente também que não venho eu chamar alguém para poder estar enchendo uma congregação, uma igreja, nada disso. Eu trazer uma mensagem para o teu coração. Mas quem tem ouvidos, ouça. Embora seja que muitos conseguem arrumar tempo para tudo, será que vão conseguir arrumar pelo menos 5 minutos do seu tempo para poder ouvir a mensagem do Evangelho? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e os que guardam a palavra deste livro. Os que guardam a palavra de Deus praticando são muito mais do que felizes. Jesus, ele tem um propósito de salvar a alma de todos os homens. Mas a Bíblia diz que somente os que crerem serão salvos. Ou seja, os que crêem, obviamente que também praticam. O que crê em Deus, diz que crê em Deus, mas não faz nada, tem uma fé morta. Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela nada adianta. A Bíblia diz que acreditar em Deus não é o suficiente. Porque quem diz que crê em Deus e não guarda os seus mandamentos, esse tal é mentiroso, e a tua fé se torna vã, e a tua religião então acaba não servindo para nada. Porque a religião, ela é uma causa de grande ganho e lucro. Ou seja, religião não é o caminho que te leva a encontrar a Deus ou a salvação, não. No livro de João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja que Jesus estava dizendo que o único caminho que leva até a Deus é Ele. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. É tempo de você acordar. É tempo de você se despertar. Porque já estamos a viver as últimas horas na face da terra antes da vinda de Cristo. Você precisa se despertar. Buscar a Deus enquanto se pode encontrar. Invocar a Deus enquanto Ele está perto. Livro de Lucas, capítulo 17. No capítulo 17, versículo 20. A partir do versículo 20, a palavra do Senhor, ela vai dizer sobre o reino dos céus. Uma coisa nós precisamos entender sobre o reino dos céus. Glória a Deus. Jesus tem o propósito de salvar a nossa alma. Se ficarmos de braços cruzados, Ele nada pode fazer. Religião não faz nada para salvar a alma do homem. Nós não podemos ser salvos por obras, por meio de crer em Deus, ou por meio de ter um coração bom. Só podemos ser salvos pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Pois o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino dos céus não tem parecer.
E é por isso que muitos erram. É por isso que muitas pessoas estão errando, porque se deixam levar pela aparência. E a Bíblia, ela diz que nós não devemos nos deixar levar pela aparência. Sabe por quê? A Bíblia diz que há caminhos diante dos olhos dos homens que parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Está aqui, ó, no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Há caminho que ao homem parece ser então bom, mas o fim deles são caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. É por isso que muitos estão errando, porque o reino de Deus não vem com aparência. Então, muitos se deixam levar pela aparência. Ah, esse caminho parece ser bom, esse caminho eu acho que é o certo. E é por isso que muitos estão errando. Sabe o que a palavra de Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo erra por não conhecer as escrituras sagradas, Jesus falou. E é por isso que vão conforme a aparência. Eu acho que esse caminho é certo. Não, eu acho que é por aqui. Eu acho, e vão achando. Até chegar o último dia e ver que então foram enganados pela própria aparência, por achar alguma coisa, por crer que estavam fazendo as coisas certas, mas na verdade não estavam fazendo da maneira correta. Então Jesus, ele falou que o reino dos céus não tem parecer. Não tem parecer. Sabe por que o reino dos céus não tem parecer? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. Logo, se então Deus, ele é Espírito, nós não podemos o ver. Porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, Deus, ele procura que adore, quem o adore em espírito e em verdade. Mas os homens estão a adorar algo que eles veem, buscam uma boa aparência. O homem só tem fé se vê. Se não vê, já não tem fé. Acreditam que tem que ter uma imagem de Jesus. Acreditam que tem que ter uma imagem de Aparecida, uma imagem de escultura, para fazer menção de Deus. Mas não é assim não, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino das trevas, o reino deste mundo vem com aparência. Assim Satanás enganou uma terça parte dos anjos nos céus, e engana da mesma forma os homens. Mas os homens não são enganados, não é porque Satanás tem apenas uma mente muito inteligente, uma mente genial. Não é só por isso. Erram por não conhecer as escrituras. É porque não buscam conhecer as escrituras. É por isso que erram demais. Errar não é pecado, errar é humano. O que é pecado é você querer permanecer no erro. O que é pecado é você querer permanecer no mesmo erro, toda a vida, todos os dias. Jesus, ele falou, livro de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade então ela vos libertará. Que verdade é essa? Que te liberta. E te liberta do quê? Jesus falou que a verdade é a palavra, eu sou a verdade. Ou seja, Jesus é o verbo que se rasgou e se fez carne. Logo, se Jesus então é o verbo, ele também é a palavra. E aquele que conhece a Jesus não é mais enganado por Satanás, e nem tampouco aprisionado por essas cadeias espirituais. Porque muitas almas estão cativas na mão do cativeiro. O cativo é a prisão espiritual, qual Satanás aprisiona a tua alma. E o cativeiro é o inimigo maligno. E então, se o homem conhecendo a verdade, ele não é mais preso pelo seu pecado, não é mais preso pelo inimigo das nossas almas. Sabe, o povo está perecendo é porque não busca conhecer a Deus. É porque não tem curiosidade de conhecer a palavra de Deus. É por isso que estão sendo enganados. Estamos numa fase onde muitos falsos profetas estão se erguendo, muitos falsos pastores, muitos falsos mestres, muitos aproveitadores com a Bíblia na mão. E vocês estão sendo enganados porque não conhecem a palavra. É porque não conhecem. Então, tudo faz sentido.
Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas os homens se deixam ser guiados pela aparência. Aquilo que parece ser bom, aquilo que parece ser certo, e assim vão seguindo. E a Bíblia diz que há caminhos diante dos olhos dos homens que parecem ser bons, parecem, só parecem. Mas a Bíblia diz que esse caminho, a qual engana teus olhos, que parece ser bom, a Bíblia diz que esse caminho é de morte. Então, será que você está seguindo o caminho certo? Será que você está seguindo o caminho verdadeiro que Jesus ensinou? Porque muitos se deixam andar guiados pelo que veio. Olham coisas agradáveis aos olhos e então já discernem que o caminho é o certo, o caminho é bom. Ah não, eu vou por esse caminho. E é assim que muitas pessoas se perdem. Quantas vezes você já não comprou uma fruta que por fora parece estar boa, mas quando você abre, você se surpreende com ela. Ou ela está madura demais, ou ela está verde ainda. E assim, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que há caminhos diante dos olhos dos homens que parecem ser bons. Ou seja, a aparência, não devemos deixar ser guiados pela aparência, pelo parecer, porque o reino de Deus não tem aparência exterior, não. O reino dos céus não tem aparência exterior, porque o reino de Deus é espiritual. O reino das trevas, o reino deste mundo que foi entregue nas mãos do maligno, obviamente que ele pode ser visto. E Satanás, ele é um ser muito inteligente. Ele enganou uma terça parte dos anjos nos céus. Ele conseguiu enganar os anjos. A Bíblia diz que ele era um dos mais belos anjos de luz. A Bíblia diz que Lúcifer era um dos mais belos anjos do Senhor Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas ele enganou uma terça parte dos anjos. Enganou por quê? Por conta da sua boa aparência, por conta então de ele ter também, obviamente, um coração já contaminado. E assim, este mundo foi entregue nas mãos do maligno após o homem pecar, após o homem desobedecer uma ordem de Deus. Por um só homem entrou o pecado neste mundo, e por um só homem também o pecado foi tirado pelo sangue de Jesus. Muitos estão sendo enganados, é porque querem, porque agora neste momento mesmo está sendo anunciado a verdade, a palavra do Evangelho, para libertar a tua alma, porque a Bíblia diz que se conheceres a verdade, será liberto. Mas o que acontece? Que continuam sem conhecer, é porque não se interessam. É muito melhor ouvir forró, ouvir sertanejo, é melhor ficar sentado na mesa do bar, é muito melhor. Por quê? É porque andam pela aparência, conforme aquilo que acham que está certo. Ah não, essa religião aqui eu acho que é a melhor, porque essa religião parece ser boa. E assim muitos estão sendo enganados por essa mentira desses últimos séculos. São muitas e muitas religiões para agradar todo tipo de homem, mas nenhuma religião para agradar a Deus. Nenhuma religião satisfaz a Deus, porque a Bíblia nos mostra que a verdadeira religião, pura e imaculada para com o Pai, é guardar-se da corrupção do pecado, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Será que o catolicismo faz isso? Será que o catolicismo, ou então a religião evangélica, se guarda da aparência do mal, ou anda pela aparência? Porque não é isso que eu estou vendo. Eu estou a ver templos ricos, cheios de muitas riquezas, templos de boas aparências, mas Deus não está ali dentro. O que está ali dentro são outro tipo de espírito. O espírito então deste mundo, do Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o que engana a tua alma. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje você está tendo uma oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, porque os tempos que estamos vivendo, esses tempos no qual estamos vivendo, é aquilo que Jesus falou no livro de Mateus capítulo 24. Estamos a viver o princípio das dores. Realmente estamos vendo as escrituras se cumprindo diante de nossos olhos, e muitos continuam cegos e desapercebidos e continuam caminhando sem ter certeza para onde está indo a tua alma. E muitos sabendo que tua alma não está indo para
conforme a vontade de Deus, mas continuam caminhando. Estão caminhando como cegos, porque estão caminhando, mas não sabem para onde, aonde vão chegar um dia. E do que eu estou falando? Estou falando da salvação. Esse caminho nessa terra, um dia ele vai chegar ao fim. Sua vida, ela passa, este mundo passa, tudo passa nessa vida. Jesus falou, passa os céus, passa a terra, tudo há de passar. Jesus só falou que só não passa as palavras dele. Só não passa as palavras, e quem permanece na palavra de Deus também permanece para a eternidade. Sabe, o tempo está se aproximando, está se abreviando, já vemos os sinais se cumprindo. Jesus falou que quando fosse chegado o dia da vinda dele, os tempos seriam abreviados. O que significa isso? O tempo está passando rápido demais. Começa-se uma semana, já acaba essa semana. Começa um mês, rapidamente esse mês já acabou. E você não fez quase nada na sua vida. E assim vão caminhando, vão empurrando com a barriga até ver que passou-se a vida inteira e não fez nada da vida. Não buscou a salvação, não buscou Jesus, não buscou a verdade e não foi liberto. E assim muitos estão sendo condenados. Se você pudesse ouvir os gritos agora, você saberia quantas pessoas estão sendo condenadas. Se você pudesse então ouvir os gritos daqueles que desprezaram a oportunidade, você saberia que muitas pessoas estão sendo condenadas. Estão sendo condenadas por escolherem assim, sabia? Sabia que o homem, ele está sendo condenado por escolher mal. A Bíblia fala que o homem, ele escolhe mal, pede mal. Por quê? Porque andam conforme a aparência. E a aparência deste mundo é enganosa. Porque Satanás é o Deus deste século. A Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou-se o entendimento dos incrédulos. Ou seja, muitos estão andando cegos, porque o inimigo da nossa alma cegou o teu entendimento pela falta da tua fé. Por pouca fé, por ter pouca fé no teu coração, Satanás está os enganando. E assim muitos vão vivendo. E sabe o que acontece? O que acontece é que a oportunidade Deus dá para todos. A mesma oportunidade que um dia eu tive, Deus ele te oferece hoje. Só que a diferença é que tem pessoas que desprezam a oportunidade e tem pessoas que abraçam a oportunidade. Os que desprezam a oportunidade, para esses o fim é terrível, porque a oportunidade Deus ele dá, mas cabe ao homem aceitar ou não. E muitos se enganam também com livre-arbítrio. Ah, eu tenho meu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para todos. Muitos falam isso. Estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Querem ser enganados. Gostam da mentira. Rejeitam a verdade. Porque se aceitassem a verdade, estavam aí fazendo a vontade de Deus. Estavam buscando a Deus. Se amasse a verdade. Mas a Bíblia diz que este mundo perece pelas mentiras. Amam a mentira, preferem acreditar na mentira, porque a Bíblia diz que nos últimos dias se desviariam da verdade e se voltariam a fábulas. E é o que está acontecendo. Acreditam em tudo, acreditam em Papai Noel, acreditam em qualquer tipo de fábula que se conta, mas quando fala que a palavra do Senhor está se cumprindo, quando fala de Deus, muitos dão risadas sarcásticas. Muitos não dão crédito na palavra de Deus, porque se voltam a fábulas, ou seja, se voltam às mentiras deste mundo. Estamos a ver uma geração inimiga de Deus, uma geração cega, que prefere andar cego, achar que está tudo certo, que está caminhando certo, e assim vão caminhando, e não sabendo que estão como inimigos de Deus, na mira de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, e que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso mesmo, esse Deus que nunca falaram para você. Você só ouviu falar daquele Deus que é amor. Você sempre ouviu falar só das rosas, mas não pregam para você os espinhos das rosas, porque as rosas também têm espinhos. A rosa ela é bonita, ela é cheirosa, mas também tem os seus espinhos. Deus, ele é amor, mas ninguém fala também que da sua ira contra o pecado, que Deus é fogo consumidor. Ninguém fala que Deus matou uma geração. Deus matou uma geração, matou
um povo, uma cidade. Deus matou crianças. Deus, Ele matou muitas pessoas no tempo antigo. E Ele disse que